Bom, então agora que a gente entendeu um pouco melhor a nossa curva tensão-deformação dos materiais aí, né, principalmente dos metálicos, mas na verdade o que a gente falou se aplica para qualquer material, seja metálico ou não, vamos explorar agora principalmente essa parte aqui do regime plástico da curva. Tá? O que a gente chama então de limite de escoamento é marcar a transição então de onde eu passo, deixo de ter só deformação elástica, né? Lembrando que aqui a gente continua tendo deformação elástica junto com a plástica, para o ponto em que eu começo a minha deformação plástica. Então, basicamente, o que está acontecendo, a gente está fazendo a transição de uma região que a gente tem mecanismos reversíveis de deformação, que é basicamente a gente puxar e separar os átomos, né? Então vamos imaginar que a gente tinha átomos aqui nessa configuração. Depois desse ponto, até esse ponto aqui, o que a gente está fazendo é simplesmente mudando a distância interatômica entre eles. A gente está puxando e separando eles. A gente solta, eles voltam, né? Exatamente igual uma mola. Depois desse ponto aqui, a gente passa a ter mecanismos irreversíveis, né? Que eu não sei se vocês já ouviram muito sobre isso, é a movimentação das minhas linhas de discordância, tá? Então, primeiro, só em falando do limite de escoamento, tem vários jeitos de definir qual que é esse limite aqui, tá? Ele é na prática quando a gente começa a ter esses mecanismos irreversíveis, mas a gente consegue tirar ele da curva tensão-deformação. O jeito mais fácil é a gente traça uma reta paralela aqui à curva do regime elástico, ou seja, a gente traça uma outra aqui com a mesma inclinação do módulo elástico, a uma distância aqui de 0,2%. Tá? Então seria essa reta paralela aqui com uma deformação aqui de 0,2%. Tá? Não é uma deformação de 0,2%, é uma deformação de 0,002 ou de 0,2%. Quando ela cruzar aqui, esse seria o limite de escoamento. Então, o sigma E não é esse valor que está mostrando aqui, ele seria o valor aqui quando ela cruza. Então, isso seria o que a gente chama de limite de escoamento a 0,2%, que é o que a gente mais usa na prática. Você poderia usar 0,5, por exemplo, mas o mais usual é usar o 0,2. Então, o que está acontecendo nesse ponto aí? A primeira coisa que a gente podia pensar é que, ó, bom, eu estou movendo os átomos, então eu puxei eles, até que eles escorregaram, né? Eles saíram da posição que eles estavam e os átomos escorregaram para a posição do lado. Tá? A gente consegue estimar qual que é a tensão que a gente precisa para deformar um material desse jeito. E daria alguma coisa aí em torno do módulo elástico do material dividido por 10. Tá? Então, o cobre puro, se a gente usar essa relação aqui, teria uma resistência ao escoamento aí de 12,8 gigapascal. Eu não sei se esse valor significa alguma coisa para vocês agora, até o fim do curso vai significar bastante, tá? Para vocês, se eu falar agora que o cobre puro tem uma resistência de 12,8 gigapascal, vocês podem aceitar. No fim do curso, vocês iam escrever uma carta pedindo para me demitirem, né? Porque não faz sentido nenhum o cobre puro ter essa resistência tão alta. É, Qual que é a resistência mecânica do cobre puro? Bom, depende. Pode ser aí 50 megapascal ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo da condição que você, tratamento que você deu para ele. Mas com certeza é um valor pelo menos 100 vezes menor que esse, tá? Dá para eu ter um material com essa resistência alta desse jeito? Até dá, tá? Isso aqui seria o meu limite superior da resistência mecânica. É, mas isso envolve condições de preparo extremamente específicas, tá? Então, na prática, assim, em condições práticas, é praticamente impossível um material chegar nessa resistência máxima aqui. O que isso diz pra gente é que os materiais eles não deformam desse jeito aqui, com os átomos escorregando um em cima dos outros. O jeito que eles deformam, então, e uma coisa que é bem legal dessa área da metalurgia é que o pessoal estimou que esse tipo de defeito existiria antes de conseguir se provar experimentalmente que os materiais de fato se deformavam desse jeito. Então, vocês já devem ter visto em ciência dos materiais que existem defeitos que chamam linhas de discordância que estão presentes em qualquer material. Cristalina. Então, em materiais metálicos são super comuns. Então, a gente tem aqui uma estrutura cristalina
a gente pode ver que, vamos supor, seria aqui cúbica simples, com todos os cubinhos bonitinhos um do lado do outro. De repente, a gente tem uma região aqui de descontinuidade na forma de uma linha aqui que está vindo, saindo aqui na direção da tela, né? Então, todas as linhas de discordância, então, elas vão carregar essa distorção que elas causam, essa não homogeneidade ao longo de toda uma linha, e toda linha de discordância carrega com ela, tem inerente a ela, um vetor de Burgers. Tá? Então, vamos tentar entender o que é esse vetor de Burgers. Se a gente pegar, então, aqui uma região que tem uma linha de discordância e uma região que não tem uma linha de discordância, se a gente quiser, então, entender o que é esse vetor de Burgers, a gente primeiro tem que traçar um circuito de Burgers. O que é isso? A gente vai pegar, então, a convenção, eu vou falar para vocês a convenção mais usual, tá? A gente pega a rede onde a gente tem a minha linha de discordância e eu traço um circuito ao redor dela, de forma que eu saio de um ponto da rede, ando, faço um certo trajeto, circundando o defeito, né? Então percebe que a minha linha de discordância está aqui no meio do meu circuito, e eu volto num ponto inicial igual ao final. Então tá aqui o trajeto que eu fiz. Eu subi 4 átomos, fui 8 átomos para a direita, desci 4 átomos e fui 7 átomos para a esquerda. Então com isso eu voltei no ponto inicial que eu estava. E aí eu tento fazer exatamente esse mesmo circuito numa rede perfeita. Percebe que aqui eu estou fazendo no sentido horário, né? Então, tento fazer esse mesmo circuito aqui na minha rede perfeita. Percebe que agora, se eu fizer o mesmo circuito 4, 8, 4, 7, eu cheguei num ponto que não era o mesmo ponto inicial. Então, essa diferença aqui, saindo do ponto final e chegando no ponto inicial, esse vetorzinho aqui roxo, é o meu vetor de Burgers. Então, a gente pode pensar que ele é a distorção ou deslocamento que essa discordância está causando ao redor dela. Então, quando eu dou uma volta ao redor dela, ela distorceu toda essa região em B. E percebe que B, geralmente, é uma distância entre dois átomos. Então, eu estou saindo de um átomo aqui e chegando em um outro átomo aqui. Né? Então, B tem que ligar dois átomos da rede, porque eu estou indo de átomo em átomo. Então, não faz sentido esse B aqui, pelo menos não faz sentido porque eu vou chamar de discordância perfeita, tá? Vocês vão ver discordâncias não perfeitas lá para frente no curso de vocês. O meu B sempre tem que sair de um átomo e chegar em outro átomo. Então, essa discordância que a gente está vendo aqui, que a gente viu ela primeiro, é o que a gente vai chamar de discordância em cunha ou discordância aresta. Por que ela vai chamar? O que essa discordância tem de característico? Tá aqui o vetor de Burgers dela, que a gente acabou de fazer o circuito de Burgers e determinou. E se a gente reparar aqui, essa linha de discordância, o vetor tangente à linha de discordância, que é a linha de discordância em si, ela está entrando aqui na tela. Né? Então vamos imaginar que eu venho aqui com uma lixa e tiro essa primeira camada de átomos aqui. Eu vou ver a linha de discordância exatamente nesse mesmo ponto aqui. Se eu tirar mais uma camada de átomos, eu vou continuar vendo a linha de discordância nesse ponto aqui. Então, se eu conectar esses vários pontos, eu vou ver que a minha linha de discordância está entrando aqui no plano da tela de vocês. Então, esse vetor de linha da discordância é o que eu chamo de T, o vetor de Burgers eu vou chamar de B, e essa discordância em aresta, ela tem essa característica, que o vetor de Burgers é perpendicular ao vetor tangente. Só esse tipo de discordância que existe? Não, eu tenho também a linha de discordância em hélice. Qual que é a característica da linha de discordância em hélice? Eu posso fazer o mesmo circuito de Burgers que eu fiz para discordância em cunha, ela é essa discordância aqui. Então vamos lá, eu fui 1 para a esquerda, 5 para cima, 2 para a direita, 5 na direção contrária, 1 para lá, aí eu tive que ir na terceira dimensão, né? Essa discordância a gente não consegue ver ela em duas dimensões, eu tive que sair do plano 1 e depois eu volto um plano para a esquerda, no mesmo plano para a esquerda. Então percebe, se eu fizer esse mesmo circuito, a hora que eu chego aqui no meu ponto inicial, eu tenho mais um para ir para fora do plano. Então, o meu vetor de Burgers é nessa direção aqui, que essa é a mesma direção do vetor tangente. Então, essa linha de discordância em hélice aqui, que é essa outra linha de discordância aqui, ela tem a característica que B é perpendicular a T.
Então, o vetor de Burgers é paralelo, desculpa. B é paralelo a T, né? Então, se vocês não estão enxergando essa linha de discordância muito bem, vamos tentar fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para a linha de discordância em Cunha ali agora há pouco. Vocês conseguem ver que ela está formando esse degrau aqui, né? Essa hélice, esse espiral aqui. Imagina que a gente vem aqui com a nossa lixa atômica, né? E tira essa primeira camada inteira de átomos aqui. Né? Se vocês olharem pelo contorno do desenho aqui, o desenho vai ser exatamente o mesmo, né? Vai ser só uma camada de átomos a menos. Então eu liguei, então a minha linha de discordância estava aqui antes de eu lixar, vai continuar aqui depois que eu lixar. Se eu lixar de novo, vai continuar lá, vai continuar lá, vai continuar lá. Então a minha linha de discordância está ali, seguindo esse vetor preto aí, naquele lugar lá, que é exatamente a mesma direção do meu vetor de Burgers. Então, a linha de discordância em hélice, ela tem essa característica, que B é paralelo a T. Só essa linha de discordância existe? Na verdade, a maioria das linhas de discordância, principalmente em materiais CFC, ela vai ser mista, ou seja, ela não vai ser nem hélice nem cunha, ela vai ser uma mistura dos dois. Então, se eu pegar aqui uma linha de discordância que ela está entrando aqui, então imagina que ela está aqui minha linha de discordância no cristal. Se eu olhar a estrutura aqui dela, vocês podem perceber aí que ela é exatamente igual do slide passado, ou seja, nesse ponto aqui, ela é hélice, né? Tá aqui o vetor de Burgers dela, então ela está apontando na mesma direção da minha linha de discordância. Agora, essa linha de discordância, ela não necessariamente é reta, ela pode se curvar. Vamos imaginar que ela está saindo do cristal aqui, né? Ou pelo menos da nossa visualização aqui do cristal, ela está chegando até esse ponto aqui. Se a gente analisar ela nesse ponto aqui, se vocês olharem a estrutura aqui, olhando dessa direção, vocês vão perceber que ela é uma discordância em cunha, nesse ponto aqui. Está aqui o vetor de Burgers dela. Então, percebe que a linha, duas coisas. Primeiro, a linha de discordância, ela não precisa ser só uma coisa, ela pode mudar o caráter dela. Mas a coisa mais importante da linha de discordância que a gente falou é o vetor de Burgers dela. E percebe que nesse ponto e nesse ponto, o vetor de Burgers é o mesmo. Então, isso é uma característica super importante de qualquer discordância. Ela vai carregar o mesmo vetor de Burgers dela em qualquer ponto dela. Né? Então, seja nesse ponto, seja nesse ponto. O vetor tangente, ou seja, a linha em si pode se curvar, mas o vetor de Burgers é o mesmo em qualquer ponto dela. Tá? A gente não vai falar nesse curso muito sobre linhas de discordância. É só importante a gente entender como que elas são, que cara que elas têm, para a gente falar um pouquinho de mecanismos de endurecimento nessa aula e na próxima. Tá? Mas o que importa, então? Por que a gente está falando tanto dessas linhas de discordância? Bom, a importância delas, tá? São algumas, mas provavelmente a maior de todas é que essas linhas de discordância elas conseguem se mover. Então, se a gente aplica uma tensão aqui, que é o que a gente vai ver que é uma tensão de cisalhamento, ou seja, a gente aplica uma força paralela à face da amostra, essa linha de discordância ela consegue se mover. Então, vamos imaginar que eu estou olhando aqui para uma fraçãozinha do meu cristal, e aí eu tenho uma linha de discordância que vem aqui da direita, cada pulo atômico que ela dá, ela carrega esse vetor de Burgers dela com ela, né? O vetor de Burgers é característico dela, então se ela está se movendo, ela vai levando esse vetor de Burgers com ela, essa deformação ou esse deslocamento de um vetor de Burgers. Então, se a gente pegou um cristal aqui e passou uma linha de discordância sobre ela, depois, antes dessa linha de discordância passar, ele tinha uma cara, depois que ela passou, esse material está deformado. Né? Então, essa linha de discordância consegue ir deformando. Né? Se a gente tiver uma segunda linha de discordância aqui, ela deforma mais um vetor de Burgers. Então, percebe como isso é importante para a deformação dos metais, que seria a ideia que a gente está pagando aquela conta de energia, né? Quando a gente acabou de ver daquela resistência teórica que a gente estaria deslocando, escorregando todos os átomos ao mesmo tempo, seria como se a gente pagasse essa conta parcelada. A gente faz
pedacinho, uma linha por linha do material e escorregando. É muito mais fácil a gente pagar essa conta parcelada do que pagar tudo à vista, né? Então, tá aqui o meu material depois que várias discordâncias passaram. Então, a deformação do meu material metálico ele vai ser por esse movimento de linhas de discordância. E é importante a gente ressaltar aqui que a deformação ela vai acontecer tanto quando a linha de discordância em cunha, hélice ou mista se mover. Então, qualquer uma delas vai carregar com elas um vetor de Burgers, de forma que depois que eu deformar esse material aqui por uma certa tensão de cisalhamento aplicada, a gente, teoricamente, a princípio, eu não conseguiria dizer se foi uma discordância em cunha, hélice ou mista que passou, tá? Esse degrau vai ser formado independente de qual linha de discordância passou, todas são importantes. Então, esse segundo conceito-chave dessa aula de hoje é a gente entender que são as discordâncias que deformam o movimento das discordâncias que deformam o material metálico, porque elas vão carregar uma deformação aí, um deslocamento de um vetor de Burgers na direção ou no plano que ela estiver escorregando, formando aquele degrau lá em um certo plano.